Gente, agora é mais do que oficial, né? Se já era oficial com o anúncio do Marcelo Teixeira, agora se tornou ainda mais oficial, porque embora o anúncio oficial do Santos não tenha saído, o anúncio oficial do Neymar acaba de sair, saiu há cerca de 1 hora atrás, e eu tô vendo aqui, os números são inacreditáveis, são 17,8 milhões de views nesse momento. Eu vou atualizar só para ver, 1 minuto aqui. Ó, já bateu 18. 18 milhões de views, já são mais de 2 milhões de likes nesse vídeo do anúncio dele, ele anunciando que tá voltando para casa, voltando para o Santos Futebol Clube. É um texto bacana, um texto que ele se coloca como esse ídolo nacional, alguém que precisa reencontrar o carinho que precisava para conseguir retomar a sua carreira depois de momentos muito tristes que essa carreira passou dentro do campo. E chamando, inclusive, não é um vídeo para o santista, mas é um vídeo para o torcedor brasileiro, para o fã do Neymar. O Santos vai fazer uma coisa muito mais voltada para o santista. O Neymar fez algo voltado para o fã dele. E vamos combinar? Tem muito mais fã do Neymar no mundo do que santista. O Santos, a gente se gaba de ter 8 milhões de torcedores, um pouco mais talvez. O Neymar só no Instagram tem mais de 200 milhões. Então, dado o tamanho do Neymar, essa comunicação é voltada a todos. Mas é no Santos, em Santos, nesse clube, que ele se sente em casa. É nesse clube que ele se sente feliz. É nesse clube que ele sente que ele tem a possibilidade, e ele fala, de se recuperar para retomar a carreira dele. Eu senti que no texto, posso estar errado, mas eu senti no texto que na cabeça dele nesse momento é algo para ser breve mesmo. Espero que a gente consiga fazer com que esse breve seja até a Copa do Mundo. Há essa esperança, eu acredito nela, eu acho que o melhor caminho para a carreira do Neymar é jogar no Santos até a Copa do Mundo, depois que ele seja feliz onde ele quiser jogar. Mas independentemente do tempo, o carinho que ele demonstra pelo Santos, os cânticos da torcida que ele demonstra, que ele coloca ali, que a equipe dele coloca na edição, essa ligação faz a gente se arrepiar, faz a gente se emocionar, porque a gente viu o Neymar crescer. Eu me lembro do primeiro jogo de Copinha, quando eu vi o Neymar jogar com 15 anos e fiquei assustado com o passe que ele deu. Que é uma coisa genial, assim, me chamou muito a atenção. Aquele time que tinha o Ganso, que tinha o Thiago Luiz, que tinha o Alemão, que tinha o Vladimir no gol. E ele entrou ali, E eu estava no Pacaembu, tanto na estreia do Neymar, quando ele entra no segundo tempo, vai cruzar e mete uma bola no travessão, como no dia que ele fez o primeiro gol dele, como profissional, gol de cabeça, se eu não me engano, foi cruzamento do Rony, aquele Rony ex-fluminense. Eu estava lá, a gente viu esse menino crescer, vimos tudo o que aconteceu em 2009, ele amadurecer, maturar, um campeonato paulista que foi interessante, e ele faz uma bela semifinal contra o Palmeiras, faz gol na Vila Belmiro, e aí toma aquela paulistinha do Christian na final, do segundo jogo no Pacaembu, na final contra o Corinthians, e desaparece do jogo porque sentiu, e a gente viu ele depois dar a volta por cima contra o próprio Corinthians, em vários jogos. Em 2010 a gente viu o fenômeno que ele virou. Em 2011 já era uma estrela completa, os aeroportos paravam. 2010 também, mas 2011 foi um negócio absurdo, ele carregou aquele time nas costas, aquele time que foi praticamente ele sozinho, né? Tinha ali os companheiros, mas o Ganso só volta no último jogo da final, perde todos os mata-matas, com exceção do primeiro jogo contra o América do México, que inclusive o próprio Ganso faz o gol, mas ele sofre uma lesão ali na final contra o Corinthians, do primeiro jogo do Paulista. É o Neymar que carrega o time àquela final de Libertadores sozinho. A gente viu, estava lá em vários jogos no Pacaembu. 2012, estava já com o Neymar num outro nível, nas finais do Campeonato Paulista no Morumbi, naquela final da Recopa contra a Universidade do Chile de São Paulo. Eu vi muita coisa no Neymar dentro de campo, queria ter estado muito mais, na época não tinha condições, era mais quando o Santos jogava aqui em São Paulo mesmo, que eu sou daqui.
Pô, trabalhava, ganhava muito pouco naquela época. Trabalhava no hospital. E então, assim, mas o máximo que eu pude estar, eu estive. E não perdi nenhum jogo. Todos os jogos que o Neymar fez na vida dele, vestindo a camisa do Santos, eu assisti os 90 minutos. Se eu não conseguia ver antes, eu via depois. Eu nunca perdi um minuto do Neymar dentro de campo vestindo a camisa do Santos. O que foi isso, né? Idolatria, cada um tem o seu. Para uns, o Neymar deixou de ser ídolo da maneira como ele saiu, da maneira como o que aconteceu naquela final de Mundial contra o Barcelona, de uma negociação por baixo dos panos já ter sido feita pelo pai dele, ter recebido inclusive um dinheiro. Ele jogou o que ele podia jogar ali, não foi isso que diminuiu o ritmo dele. Então, assim, pra mim, é um ídolo do clube. Eu, particularmente, tenho outras pessoas ali que eu considero mais ídolo do que ele. Mas ele foi o maior que eu vi. Ele é o Pelé da nossa geração. Ele é o melhor jogador que eu vi jogar no Brasil. Ele é as melhores atuações que eu vi em campo. Ele não é o melhor jogador que eu vi jogar em campo, porque eu vi Ronaldo, eu vi Gaúcho, eu vi Romário, mas as melhores atuações que eu vi em loco foram dele, porque estive mais vezes também. Ele é o melhor jogador da última geração do Brasil, das últimas décadas, não só da última, mas das últimas 2 décadas. Ele é o maior fenômeno de mídia da história do Brasil. E eu não tô falando de jogador de futebol, tô falando de qualquer personalidade que você jamais imaginou. Talvez um Ayrton Senna tenha rivalizado, mas numa época que a mídia não era nem perto do que é hoje, né? O Neymar, ele é uma das 10 maiores personalidades, 10 rostos mais conhecidos do mundo hoje. Ele é um cara que para qualquer cidade que ele tiver, ele para as pessoas. Ele é um fenômeno, né? Por tudo que envolve o Neymar, dentro do campo, sua genialidade, como ele se posicionou dentro da sua própria carreira, como ele surfou nessa onda das mídias sociais e apesar de apanhar muito e muitas vezes de maneira covarde, ele usufruía inclusive desses hates para se falar dele. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E o Neymar tava todo dia furando a bolha, todo dia tem alguma notícia dele que foge ao futebol. O que o Neymar pode dar de mídia ao Santos é incomparável, o que ele deu já naquela época, quando ele era um popstar antes dele ir pro Barcelona. Ele ter resolvido voltar a jogar no Santos, ainda mais no Santos nessa situação, eu torci tanto para que o Santos se tornasse um clube proporcional para receber um talento dessa categoria, um superstar dessa categoria. E é um Santos parado no tempo. É um Santos pior administrado do que aquele Santos que o Neymar esteve, com o Luiz Álvaro, falecido Luiz Álvaro. E ainda assim, com tudo isso, com uma vila caindo aos pedaços, com um CT totalmente defasado, com um time que não conquistou mais quase nada, só ganhou acho que 2 paulistas desde que o Neymar deixou o Santos, mais nada. Não ganhou mais nada a nível nacional, não ganhou mais nada a nível internacional. O Neymar escolher esse time para voltar? Eu não sei para você, mas para mim aumenta muito como a minha idolatria para com ele. Aí a minha, enquanto pessoa, enquanto torcedor. O Neymar voltar, independentemente do tempo que ele fique, aí é outra história. Se ele ficar 6 meses no Santos e usar o Santos como refis, como CEPRAF só para ir para o Flamengo, a gente pode mudar de ideia, óbvio. Mas hoje, nesse dia 30, aniversário da minha mãe, que foi um dia tão triste pra gente há 4 anos atrás, estávamos perdendo um título pro Palmeiras, poderia mudar tudo que eu falei aqui. A gente poderia ser o único tetracampeão da Libertadores do Brasil, e a gente perde daquele jeito tão cruel, com gol de cabeça no final. A gente tá comemorando depois de ter passado por uma Série B, passado na mão de tantos canalhas. A gente tá, nesse mesmo dia 30 de janeiro, tá vendo o Neymar anunciar que tá voltando pra cá, pra gente, e trazendo os refri, como ele falou, como ele tweetou. É muito especial, é muito bonito, é muito emocionante e dá o tom do tamanho do nosso clube.
Mesmo que não seja em termos de grana, infraestruturalmente, mas o tamanho da nossa história, o tamanho da nossa marca, o tamanho do que significa essa instituição na memória das pessoas. Eu espero que agora o Neymar seja um facho de luz para que quem esteja lá mude essa mentalidade. Que olhe para o Neymar e entenda o quanto nós somos grandes na figura do Neymar, porque a instituição ela só se faz através das pessoas, né? Quem fez o Real Madrid grande, o Barcelona grande, foram as pessoas que lá jogaram. O Barcelona sem Messi, ele é menor do que o Barcelona com o Messi. Ele é menor, muito menor, né? O Messi grande, ele aumenta o tamanho do Barcelona, como o Pelé aumenta muito o tamanho do Santos, como o Neymar também. Então, que a gente possa olhar para alguém ali que está correndo, trabalhando de carne e osso e falar assim, cara, isso aqui não é qualquer coisa, que essa gente que trabalha lá fala, não dá para eu fazer desse jeito, isso aqui é diferente. O Santos tem uma oportunidade agora de ouro de se profissionalizar, de ser vendido. Não é o caminho que eu gostaria filosoficamente, mas hoje eu não vejo nenhuma outra alternativa. E com o Neymar o Santos tem a possibilidade de ser uma venda, não só em números a maior venda da história do futebol brasileiro, mas para o fundo mais rico que é dono de algum time do futebol no mundo. Com o Neymar e a gente sabendo aproveitar, sabendo contar essa história de quem a gente tem essa possibilidade. Então o Neymar, a volta do Neymar significa muito mais do que um ídolo voltando para casa, significa muito mais do que ter apenas escolhido o Santos Futebol Clube, pelo qual ele tem carinho, significa a possibilidade de a gente ver a grandeza, de a gente ver o Santos gigante em termos de mídia novamente, como ele nunca deveria ter deixado de ser. E é claro, o Barcelona, a cobertura que você tem hoje já não é a mesma com o Messi. Enquanto não surgir alguém do tamanho do Messi em termos de mídia, não vai ser igual, eles vão sofrer isso. Né? O próprio Real Madrid, que teve muito sucesso posterior com Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé e companhia limitada, não tem mais a mesma cobertura que tinha com o Cristiano Ronaldo, porque esses caras são muito maiores. E esses caras não surgem toda hora. A gente não vai ter um Neymar sempre, a gente não vai ter um Pelé sempre, a gente sabe disso. Mas não dá pra baixar tanto o nível. Não dá pra gente diminuir tanto de tamanho. Então a volta do Neymar agora é mais uma oportunidade divina que os deuses do futebol nos dão para poder voltar e aproveitar para o Santos, quando o Neymar sair, tá de um outro tamanho. Então, quando o Santos lançar, revelar um outro Neymar, um outro Pelé, algum outro jogador que espante o mundo, porque na Vila o raio cai, a gente não perca com tão pouco tempo como perdemos o Rodrigo. A gente possa estar num tamanho diferente para usufruir o quanto a gente usufruiu do Neymar e quem sabe do Pelé. Isso não passa só por uma SAF com dinheiro infinito, mas passa também por uma mudança estrutural do futebol brasileiro. Eu torço para que todo mundo cresça junto. Para que a liga do futebol brasileiro aconteça, para que os olhos do mundo se voltem para cá. Todo mundo crescendo, o Santos cresce junto. A volta do Neymar é boa, inclusive, para isso. Para a mídia brasileira, para os presidentes de outros clubes entenderem o tamanho do interesse que um jogador desse tamanho jogando aqui pode gerar. E o quanto seria interessante se outros jogadores tão grandes quanto, ou talvez nem tão grandes, porque hoje o futebol sofre uma entre-safra muito grande de jogadores, mas jogadores importantes do mundo olhassem para o futebol brasileiro, ainda que num outro momento da carreira, mas olhassem com carinho. Quanto isso poderia fazer crescer o produto. O Neymar mostra não só para o Santos o quanto ele é grande, mas como para os dirigentes do futebol brasileiro, o quanto o futebol brasileiro é importante e é gigante. E todo mundo tem que aproveitar essa onda. Eu estou muito feliz, hoje é um dia histórico. O Santos em algum momento vai anunciar, e quando anunciar, provavelmente estaremos aqui, eu e o Edu, para gravar um vídeo para vocês. Porque a gente tem que aproveitar para falar sobre isso, entender esse momento como ele é. Mas tinha que ser no dia 30. Tinha que ser. Dia 30 é um dia dolorido pra gente. Tinha que ser, a gente tinha que ganhar esse presente. Então, só posso dizer que eu tô muito feliz e que eu conto com a audiência de vocês, que eu conto com todos vocês se tornando membros aqui do nosso canal, estando presente aqui,
A gente vai fazer um vídeo exclusivo para os membros toda semana. Vai ter live exclusiva aí pelo menos 2 vezes por mês. Vai ter encontro de membros semestral. Tem grupo no Telegram que eu e o Edu estaremos lá trocando ideia de Santos Futebol Clube com vocês. Então, quem puder nos ajudar a continuar produzindo conteúdo com essa quantidade, não é fácil a gente produzir conteúdo independente, a gente só pode agradecer. Cada um de vocês é muito especial pra gente, quem tem entrado aqui. Quem já entrou, os primeiros, eu já posso agradecer. Tinha 20 em menos de 24 horas. Pô, só posso agradecer. Então, faça parte dessa comunidade. Eu sei que vocês vão discordar de mim várias vezes, e não tem problema, a gente pode discordar à vontade. Mas eu sei que vocês respeitam também. Traz uma visão diferente. E eu fico feliz de estar num canal que eu tenho a liberdade, inclusive para não agradar, inclusive vocês, quando eu achar que eu não devo. De dar minha opinião, que às vezes vai remar contra a maré. Eu acho que isso é parte da minha personalidade e faz parte... Parte da relevância que eu tenho falando do Santos deve-se a isso. Eu não ter rabo preso com ninguém. Não ter rabo preso com o presidente, não ter rabo preso com o treinador, não ter rabo preso com o dirigente, não ter rabo preso com ninguém. Com o Edu, que pensa diferente, não ter rabo preso com você, que vai me detonar quando eu der uma opinião que você não concorda. Eu vou seguir sendo eu mesmo. E eu sei que muitas vezes eu vou errar, mano. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Muitas vezes eu vou dizer coisas e vou mudar mais pra frente e falar, não, eu errei. Vai acontecer. Entendeu? Como às vezes eu vou estar certo e vou brincar com isso, vou tirar um barato. Acontece, faz parte. Mas eu agradeço todo mundo que tá aqui porque gosta de me ouvir de alguma maneira. Fala assim, pô, discordo, mas respeito. Então, se você pensa assim, torne-se membro, porque daí você se aproxima ainda mais da gente. Beleza? Dia histórico. Vamos pra frente, a gente vai ser grande, gigante de novo. A gente precisa. Tamo junto, é nóis.